o segredo para uma vida realmente cristã vitoriosa. E Jesus diz, para seres uma pessoa vitoriosa, permanece ligado a mim, assim como o ramo está ligado à árvore, à videira. É esse o segredo. Se queremos ser uma pessoa abençoada, feliz, se queremos ter mais fé, mais confiança, Deus é o segredo, permanecer em Cristo todos os dias. Neste novo ano, desafio a vocês e a mim a fazer escolhas que realmente transformem a vossa vida. O nosso banco das decisões tem de ser entregue a Jesus. Nós temos de renunciar ao nosso eu. Fervorosamente desejar obter sabedoria de Deus, aprender e trabalhar para Ele. Porque para permanecer ligados a Cristo, cultivar um relacionamento constante com Ele, temos de o fazer através da oração e do estudo da palavra. E queria começar por uma história. E vou-vos contar a história da Etty Green. A Etty Green ficou conhecida como a mulher mais rica, mas ao mesmo tempo a mulher mais miserável. Ela morreu em 1916 com uma fortuna avaliada de 200 milhões de dólares. Em 1916. Ou seja, atualmente a Etty Green seria uma bilionária. O problema relacionava-se com o dinheiro. A Etty Green, mesmo muito, muito rica, ela vivia de uma forma miserável. E há registros sobre esta relação desequilibrada da Etty com o dinheiro. Por exemplo, ela comia aveia fria todos os dias para não gastar gás, para poupar na conta do gás. Ela também usava sempre o mesmo vestido preto, para não se notar tanta a sujidade e para poupar na água e no sabão. E ela não queria fazer tantas lavagens e provavelmente também ela própria não se lavava tantas vezes. Devido à sua condição precária, dela vestir-se assim de preto, parecia uma mendiga. E muitas vezes ela era confundida na rua como uma mendiga e recebia esmolas. E acham que a Etty Green recusava as esmolas? Não. Ela recebia, ela não dizia, olha, obrigada, mas eu não preciso. Não. Ela aceitava, colocava no bolso, mais umas moedinhas, mais uns trocadinhos para o seu grande dinheiro que ela já tinha. E durante anos ela morou numa casa alugada em Nova Iorque para não ter de pagar impostos ao Estado. E o que mais me chocou ao ler a história da Etty Green foi que um dia o seu filho sofria de uma doença numa perna, precisava de ser tratado, e a Etty demorou muito tempo a arranjar uma solução médica para o seu filho, porque ela estava à procura de uma solução gratuita. E como ela demorou tanto tempo, não arranjou, e o seu filho teve de amputar a perna. Ela comia e comprava biscoitos partidos porque eram mais baratos. E até mesmo a morte dela foi numa ida ao supermercado. A Etty ficou tão frustrada com a subida do preço do leite que ela teve um ataque cardíaco e morreu mesmo ali. Portanto, tão rica e tão miserável. E nós achamos engraçado o fato de ela não ver o bem que ela tinha, como ela poderia ter vivido, como ela podia ter usufruído dos seus bens, como poderia ter ajudado. E aproveito agora para parar um bocadinho e pedir aos meus queridas crianças que estão a seguir as atividades, que já podem preencher a primeira atividade da vossa folhinha, está bem? Já podem preencher. Mas sabem uma coisa? Se nós formos a ver, nós às vezes queremos viver de maneira miserável. Nós somos filhos do Rei do Universo. Não somos uns quaisquer. E muitas vezes, em termos de cristianismo, nós preferimos viver como os miseráveis e não
não pedimos a ajuda necessária que precisamos ao nosso Pai. Queridos irmãos e queridas irmãs, está a chegar o final do ano. E quando acontece este final do ano, o que é que acontece? Nós fazemos uma reflexão sobre o que é que se passou no ano passado, projetamos ideias para o futuro, tentamos fazer uma lista de coisas que nós queremos alcançar e mudar para o futuro, sei lá, emagrecer, comer de maneira mais saudável, beber mais água, mais exercício físico, ler a Bíblia. Nós, de uma maneira genuína, buscamos alguns itens, tentamos marcar alguns pontos para crescermos, para sermos pessoas melhores, e não há mal nenhum nisso. Mas muitas vezes nós ficamos desanimados, porque passado algumas semanas, o que é que acontece? Nós perdemos o impulso inicial e as mudanças não acontecem da maneira que desejávamos. E porquê? Porque em muitos casos nós tentamos agir pelas nossas próprias forças e sem nós nos conectarmos à fonte principal de energia e sabedoria, que é o nosso próprio Deus. Há bocadinho, na passagem da lição dos juvenis, que eu gostei muito, o irmão Davi pediu-me desculpa porque estamos a utilizar o mesmo versículo base. E já agora aproveito aos meus queridos para vos dizer que o versículo base é João 15, versículo 5. Portanto, as minhas crianças que estão a seguir o livrinho das atividades, podem escrevê-las no livrinho e os meus queridos irmãos podem abrir as Bíblias em João 15, 5. Mas sabem, eu fiquei muito feliz quando o Davi me disse isso. Eu não tenho nada que pedir desculpa, porque já há largas semanas que eu andava a pensar, aliás, meses, que eu andava a pensar o que é que eu poderia falar. Várias coisas me surgiam, mas sempre que eu pedia orientação a Deus, sempre que eu abria a Bíblia que ia sempre no mesmo versículo, João 15, 5. E acho que é muito importante, se Deus quer que nós falemos de algo, que nós possamos falar. E se até na escola sabatina foi falado, realmente fico feliz por saber que é algo importante que nós temos de aprender ou relembrar em igreja. Porque os versículos que eu vou hoje ler são versículos bastante conhecidos. Vocês podem ler em João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esta é a chave para uma vida plena de sucesso e duradouro. Uma chave que não é nenhum segredo, porque é um segredo que nós todos sabemos. Mas eu acho que é muito importante nós relembrarmos, algumas vezes, esta chave para o sucesso, porque nós perdemos o foco. Eu falo por mim. Quando eu escrevo alguma coisa, escrevo primeiramente para mim. Portanto, eu muitas vezes, devido a várias pressões da vida, da escola, não é? nós perdemos o foco. Mas Deus diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, quando nós permanecemos conectados a Jesus, recebemos graça, força, que nos podem capacitar a florescer em todos os aspectos da vida. E quando eu digo todos os aspectos da vida, temos de ter aqui um bocadinho de cuidado. Os aspectos da vida cristã. Porque os meus objetivos têm de ser também priorizados. Se o meu objetivo principal para o ano 2025 é ver todas as temporadas de uma certa série, não acredito que Deus nos vá capacitar para isso. Mas se Deus vir que nós humildemente nos cheguemos a Ele e queremos realmente mudar algo que está mal na nossa vida, no nosso caráter, então Ele irá mudar. Este texto é um dos mais incríveis da Bíblia. O segredo para uma vida realmente cristã vitoriosa. E Jesus diz: para seres uma pessoa vitoriosa, permanece ligada a mim, assim como o ramo está ligado à árvore, à videira. É esse o segredo. Se queremos ser uma pessoa abençoada, feliz, se queremos ter mais fé, mais confiança,
Deus é o segredo, permanecer em Cristo todos os dias. Deus sabe o que é que se passa em cada um de nós. Deus sabe todas as nossas lutas, sabe os nossos problemas e os nossos desafios. Não estou aqui a adorar pílula nenhuma e muitas vezes nós passamos por momentos muito maus. E se calhar a pessoa que está ao vosso lado não imagina a dor e sofrimento que possam estar a passar. Mas Deus conhece, Deus sabe exatamente o que se passa no vosso coração. Ele sabe quais as nossas verdadeiras necessidades e só Ele é que tem o poder para mudar a nossa história. Ele tem o poder para nos poder restaurar outra vez. E o segredo permanece em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim temos de nos lembrar, sem Jesus nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos tudo. Tudo posso aquele que me fortalece. Mas Deus também nos promete guiar nos seus passos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 41:13. E aqueles que estão a seguir a folhinha de atividades podem ir agora para a quarta atividade. Vamos então ler Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não apenas Deus nos convida a depender dele, mas Ele compromete-se a caminhar ao nosso lado, sustentando-nos e guiando-nos a cada passo. No entanto, é muito importante, e isso também foi falado na escola sabatina, que a dependência de Deus exige humildade, fé e perseverança. E principalmente a abnegação do nosso eu, que eu acho que é das coisas mais difíceis que podemos fazer. Na história das crianças falávamos do banco das decisões. É tão difícil nós podermos ceder a nossa decisão ao nosso Deus. É algo que nós humanos e pecadores temos muita dificuldade em fazer. Queremos agir por nossa própria conta. Nós sabemos as nossas forças, as nossas habilidades e queremos dar uma ajudinha. E uma história bíblica que ilustra essa verdade, e podia falar aqui de várias, de Abraão, de José, mas peguei na história de Moisés, no capítulo 22 de Patriarcas e Profetas, porque Moisés foi um exemplo de aprendizagem e dependência de Deus. Sabem que desde cedo Moisés sabia que tinha uma missão especial. Ele sabia que ia ser o libertador do povo israelita. A sua mãe, Joquebede, foi uma mulher de fé e sabedoria, que mesmo em condições adversas, como escrava no Egito, ela inculcou em Moisés os valores e as verdades necessárias para ele seguir a Deus. Gostava de ler aqui alguns certos do capítulo 22 de Patriarcas e Profetas. De que grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava. E queixamos-nos muitas vezes, nós não temos condições para educar os nossos filhos. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Depois destes preciosos anos em que Moisés foi educado pela sua mãe, e só por isso daria um culto, também foi educado nos melhores sistemas do Egito, recebendo formação civil, militar, estratégica. Ele era considerado pelo faraó o herdeiro presumível e foi treinado para liderar esta nação. Contudo, mesmo com todos esses recursos, Moisés não se desviou da fé de Deus. Moisés, a uma certa altura, tinha de começar em certas práticas no Egito para poder ser o herdeiro de Faraó. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil nós dizermos não. Nem sempre é fácil nós termos força de vontade. Ainda ontem, na meditação da manhã, que fazemos todos os dias na escola com as crianças, a história de ontem falava sobre se nós poderíamos dizer uma pequena mentira por 1 milhão de euros. Estou agora ali a olhar para os jovenzinhos, para os Pedros e Gabriel. Seriam capazes de dizer uma mentira pequenina por 1 milhão de euros? Que não prejudicasse ninguém. Estão-se a rir para mim.
Foi o que eles fizeram. As crianças também ficaram assim a rir para mim. Como para dizer, não prejudicasse ninguém. 1 milhão de euros. E a seguir a meditação dizia assim, ok, então e por 10 euros? E logo uma menina respondeu, não, 10 euros é muito pouco. Pois é, só que agora eu já vi que tu podes-te vender. Agora só quero ver o teu preço. 10 euros é muito pouco. 1 milhão de euros se calhar já te vendias. E se calhar por 1000, se calhar também. 10 mil. Satanás faz muito isso connosco. Seremos nós pessoas de confiança? Somos capazes de nos vender? Eu admiro muito Moisés porque ele tinha a perspectiva de uma vida facilitada. Uma vida cheia de comodidades. Mas ele foi capaz de dizer não. Ele foi capaz de dizer não a certas práticas que ele tinha de iniciar. E isso é um traço de caráter fantástico. Ele rejeitou estas práticas idólatras e preferiu obedecer ao Criador. Vamos ler em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Vou agora pedir então a todas as crianças que estão a seguir o caderninho das atividades, possam agora fazer a 5ª atividade que vos foi fornecida. Mesmo assim, todos nós falhamos. Todos nós, a uma certa altura, caímos. Apesar de toda a educação excelente, que Moisés recebeu uma educação excelente a nível espiritual pela mãe, a nível académico, estratega militar pelo Egito, Moisés ainda tinha muito que aprender sobre depender inteiramente de Deus. E nós vemos isso porque ele tentou agir com as suas próprias mãos, como quando matou o egípcio que maltratava um hebreu. Vou ler outra vez no mesmo capítulo 22, em Patriarcas e Profetas. Matando o egípcio, Moisés caíra no mesmo erro tantas vezes cometido pelos seus pais, de tomar nas próprias mãos a obra que Deus prometera fazer. Tantas vezes que isto ocorre. Quantos exemplos temos na Bíblia que isto aconteceu? Quantos exemplos temos na nossa própria vida que isso acontece à nossa volta? Nós queremos sempre dar uma mãozinha a Deus, queremos dourar a pílula, queremos, embelezar aquilo que é uma meia verdade. Mas Deus, na sua misericórdia, conduziu Moisés a um período de reaprendizagem no deserto. E durante 40 anos, ele cuidou das ovelhas em Midian e desaprendeu a confiança nas suas próprias habilidades, aprendendo a confiar inteiramente em Deus. E foi só aí que ele estava pronto para cumprir a missão como libertador. Jesus espera que ao estarmos conectados a Ele, também produzamos frutos na nossa vida cristã. Vamos abrir noutro capítulo e versículo muito conhecido, que fica em Gálatas 5, 22. Quem é que dos meus amigos me quer ajudar? Quem é que dos crianças sabe quais são os frutos do Espírito? Nós cantamos isto tantas vezes na escola. Alguém se lembra quais são os frutos do Espírito? A Júlia lembra-se? Não te lembras, Júlia, da música? E tu lembras-te, Miguel? Não te lembras? Os frutos do Espírito são 9. Parece uma tangerina. Lembras como é que é a música? São 9 os frutos do Espírito. Parecem tangerina. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já se estão a lembrar da música? Isto, como melodia, é outra coisa. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu sei que as versões das Bíblias são diferentes e às vezes não aparecem exatamente com estas palavras, mas eu escolhi estas para ser mais fácil também dos mais pequeninos entenderem e como está na música, certo?
Paulo enumera esta lista com os 9 frutos do Espírito que são resultados naturais de estarmos conectados com Ele. Um detalhe muito interessante que aprendemos com esta parábola da videira. No mundo natural, uma videira produz... E agora é o momento para ver se está alguém a dormir. Já ouvi. Pouquinhos. Produz o quê? Uvas. E uma macieira produz? Maçãs. Obrigada. E é o que está no seu ADN, na sua essência, produzir aquele fruto. E da mesma forma, quando Cristo habita no nosso coração, por meio do seu Espírito, o resultado natural são os frutos do Espírito. Portanto, os frutos do Espírito advêm quando nós estamos conectados com Jesus, quando nós estamos presos à videira. E o contrário, se os frutos do Espírito são realmente uma evidência da atuação do Espírito Santo na nossa vida, as obras da carne, em contraste, provam que a pessoa não possui o Espírito Santo ou está entregue aos prazeres da carne. E se nós temos de fazer uma reflexão no final deste ano, se nós temos de refletir e pensar como é que será o nosso ano futuro, nós devemos pensar nisso. Fazer uma introspeção e pensar, realmente, se eu não tenho ainda este fruto do Espírito, que alguma coisa eu tenho de mudar em mim. Alguma coisa tem de ser alterada no meu caráter. O que é que eu posso fazer? Desculpem, enganei-me. O que é que Deus pode fazer em mim para que eu possa ter este fruto do Espírito? Vem sempre o eu ao de cima, é sempre o eu. Como é que nós realmente podemos estar conectados à videira? Como é que nós podemos permanecer em Cristo? E existem 2 lições, que também não são novidade nenhuma, mas é sempre muito importante nós relembrarmos estas lições. Para permanecermos em Jesus e conectados à videira, o primeiro caminho é termos contacto com a Palavra de Deus. As Escrituras Sagradas. A Bíblia é a forma de nós estarmos conectados à videira. Quando abrimos qualquer outro livro, nós podemos até crescer. Existem livros muito bons que nos ajudam a crescer em termos pessoais. Mas o único que nos dá conhecimento que transforma, encontra-se apenas na Bíblia. Este livro oferece-nos o conhecimento e sabedoria para a vida eterna. E é por isso que precisamos de passar tempo diário com a Bíblia. Todas as vezes que abrimos, é como se estivéssemos a ouvir Deus a falar connosco. E é um manual que Deus tem para nos orientar. E há poder nessa relação. E a segunda prática é a oração. Também não é nenhuma novidade, pois não? Mas é sempre bom relembrar que ler a Bíblia e orar é extremamente importante. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala connosco. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. Estabelece-se um diálogo. Nós gostamos de estar com amigos, conversar, partilhar momentos. E a oração é a nossa conversa com Deus. É através deste diálogo que nós fortalecemos os nossos laços de amizade com Deus. É através deste diálogo de leitura da Bíblia e oração constante em que nós podemos saber o que realmente temos de mudar em cada um de nós. Portanto, para permanecermos em Cristo, Deus deixou-nos 2 grandes ferramentas: o estudo da Bíblia e a oração. E são estas práticas espirituais que nos permitem estar ligados à videira, permanecer em Jesus. Entretanto, os meus amigos podem continuar a fazer as próximas atividades, porque realmente é impossível produzir frutos se não estivermos conectados à videira. Aqueles que estão conectados à videira e produzem frutos serão limpos para que produzam ainda mais. Esta prática também é muito dolorosa. Moldar o nosso caráter, eliminar as imperfeições, ajudar-nos a crescer espiritualmente não é fácil. Nós sabemos que temos coisas para mudar e muitas vezes sabemos, muitas vezes dizemos: já sabem, eu sou assim, já me conhecem, o meu pai já era, minha mãe já era assim. Isso é um grande erro, nós pensarmos assim. Temos de realmente ter humildade para perceber que há coisas que temos de mudar. Não é fácil deixarmos Deus mudar o nosso caráter e moldá-lo à sua imagem.
É doloroso, mas é necessário para que haja maior crescimento e maior frutificação. E o desafio que temos hoje é gastar tempo intencional para nos conectarmos à videira, através da oração e do estudo da palavra. O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio serão então visíveis nas nossas vidas para a glória de Deus. Assim como Moisés precisou ser moldado para Deus, também nós precisamos reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Queremos ser uma Etty Green que tinha ao seu alcance bens preciosos e não os utilizava? Nós temos bens maravilhosos. Temos a Bíblia e temos a oração. São dois superpoderes fantásticos. E muitas vezes nós não os usamos e achamos que o nosso eu tem mais força, tem mais vontade. Também nós precisamos de reconhecer, como Moisés, que sem Jesus nada podemos fazer. Às vezes temos de passar 40 anos no deserto para que isso aconteça. Porque nós podemos ter os melhores planos, metas e intenções, mas se não estivermos ligados à videira, como as folhas secas, elas vão murchar. Vou continuar a ler no capítulo 22 de Patriarcas e Profetas. Em todos os que têm sido escolhidos para cumprir uma obra para Deus, vê-se o elemento humano. Todavia, não foram homens de hábitos e caráteres estereotipados que estavam satisfeitos com permanecer naquela condição. Fervorosamente desejavam obter sabedoria de Deus e aprender a trabalhar para Ele. Portanto, mais uma vez, o nosso banco das decisões tem de ser entregue a Jesus. Nós temos de renunciar ao nosso eu. Fervorosamente desejar obter sabedoria de Deus, aprender e trabalhar para Ele. Porque para permanecer ligados a Cristo, cultivar um relacionamento constante com Ele, temos de o fazer através da oração e do estudo da palavra. Uma adoração sincera com Jesus. E só esta conexão é que nos vai permitir renunciar ao nosso eu e deixar Deus no comando das nossas decisões. Vamos ler em Tiago 1:5. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. A humildade é fundamental neste processo. Como está escrito em Patriarcas e Profetas, a humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus podemos ir perante Ele com confiança e não devemos, porém, aproximar-nos dEle com uma ousadia presunçosa. Está a chegar o final do ano e realmente, se temos escolhas para fazer, é renunciar ao nosso próprio Deus e estar conectados à videira. E quando permitimos que Deus nos guie, Ele vai nos conduzir numa vida excelente, cheia de propósito e esperança. Como diz em Jeremias 29:11, porque eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Portanto, reitero que neste novo ano desafio a vocês e a mim a fazer escolhas que realmente transformem a vossa vida. Será este o ano em que Jesus voltará? Não sei. Também isso não é importante. Pode ser o meu último ano em que eu estou aqui na Terra. O mais importante é mudar aquilo que tem de ser mudado em mim. Em vez de depender da nossa força de vontade, busquemos estar conectados à videira, que é Cristo. Ele é a nossa fonte de vida, sabedoria e força. Permitamos que Ele controle as nossas decisões e confiar que com Ele podemos dar os frutos verdadeiros que vão permanecer para sempre. Lembremos das lições de Moisés. Por mais preparados que possamos nos sentir, ainda precisamos aprender a depender completamente de Deus, porque só assim é que vamos experimentar o sucesso verdadeiro e duradouro. Portanto,
que neste ano possamos dizer com plena confiança o que está escrito em Filipenses 4,13. Acho que não precisam de abrir a Bíblia para dizer, pois não? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe as tuas e as minhas decisões e que nos guie agora e para sempre até à volta dele. Amém.